Bem-vindos novamente aos vídeos do C# e continuamos a falar sobre classes. Estivemos a ver então como se criam e quais são os aspectos relacionados com a implementação de classes do tipo static. Há então um outro aspecto muito interessante na criação de classes e que é a introdução do termo partial. Partial, e que nós já vimos aqui que existe, por exemplo, aqui no form 1. Eu vou aqui eliminar esta linha. Existe aqui ao cimo o public, que nós já conhecemos, partial class. O que é que este partial quer dizer? Para que ele serve? Ora bom, nós vamos exemplificar a sua utilização, porque é muito interessante, aqui na nossa classe. Reparem o seguinte, a nossa classe neste momento é extremamente pequena, tem meia dúzia de linhas. No entanto, uma classe pode, neste caso estática ou não estática, vamos por exemplo colocar aqui public, e vamos tirar daqui o static, e vamos tirar daqui o const, por exemplo, e vamos ficar apenas com aquele valor, o autor. Vamos deixar ficar assim. Neste caso, a minha classe tem um tamanho muito reduzido. No entanto, quando eu começo a introduzir aqui métodos, e por exemplo, public, void, método 1, e começo a introduzir por aqui abaixo métodos e a respectiva implementação da funcionalidade, o que vai acontecer é que às páginas tantas eu posso ter uma classe com literalmente milhares de linhas de código. Ora, um dos mecanismos interessantes que o C# nos permite fazer é partir a classe por diferentes fecheiros. Ora, se eu quiser partir a minha classe, neste caso chama-se mesmo minha classe, por diferentes fecheiros, eu poderia pensar o seguinte: bem, vamos aqui chegar a projeto 2, vamos aqui clicar com o botão do lado direito do rato, add class, e colocar aqui outra vez minha classe. Ok? O mesmo nome, minha classe, e clicar em add. Ora, o que acontece é que, como este fecheiro já existe, eu não posso criar minha classe.cs. Ok, vamos então dar-lhe um outro nome, minha classe 1. Add. Mas reparem o que é que acontece. Automaticamente eu criei uma nova classe porque se chama minha classe 1. Se eu agora retirar daqui o 1, o que vai acontecer é que eu tenho duas classes. Eu vou colocar esta também public, para ser acessível completamente public. Eu tenho duas classes que têm o mesmo nome. Vamos ver o que é que isto vai resultar aqui. Ops, já há um erro na minha execução. Eu vou lhe dizer que quero interromper o meu programa e diz o namespace projeto 2, isto é, o namespace projeto 2, já contém a definição de minha classe. E, portanto, isto quer dizer que minha classe existe aqui no fecheiro minha classe 1, mas existe aqui também em minha classe. Ora, como é que eu posso, então, estender a implementação desta classe? Ela, para já, aqui, tenho aqui vários métodos zoom. Eu vou eliminá-los e vou criar só aqui a título de exemplo, para que todos percebamos. Eu vou criar aqui o public, vou aqui fechar esta mensagem de erro, public, void, apresentar mensagem 1. Ok? Vamos utilizar o mesmo esquema, messagebox.show, esta mensagem faz parte da primeira parte da classe. Vamos lhe dizer assim. E, portanto, isto quer dizer que eu estou a executar um método que está dentro do fecheiro original da classe. O que eu posso fazer neste caso, para continuar a implementação dos métodos da minha classe noutro fecheiro, é simplesmente adicionar aqui, a seguir ao public, colocar partial. Isto é, esta é uma parte da minha classe. Onde é que está a outra parte? Automaticamente a outra parte vai ser descoberta pelo próprio C#. Se eu adicionar aqui também partial, minha classe. E neste caso o que eu preciso de fazer aqui é simplesmente continuar a minha implementação dos métodos. E então reparem o que é que eu vou fazer. Neste caso vou criar aqui public, void, e neste caso nós temos aqui um apresentar mensagem 1. Eu aqui vou colocar apresentar mensagem 2 e vou também implementar o message box. Reparem que eu estou a tentar implementar o message box e ele não me aparece. Porquê? Porque ainda não coloquei aqui no using o namespace que contém o message box. Neste caso using system.out
Windows.forms, .forms, e agora sim já posso usar o MessageBox da forma como eu quero, MessageBox.show. Este método pertence à parte 2 da classe. Ora, isto não é propriamente a parte 2 ou a parte 1, mas é uma forma que eu encontrei de rapidamente nós verificarmos como é que isto funciona. E agora reparem o seguinte, eu vou aqui, há aqui vários erros, uma vez que eu retirei dali de vídeos anteriores o facto da classe ser estática, e agora quando eu clico aqui no botão 1, o que é que ele vai fazer? Vai criar um objeto da classe, uma vez que ela passou a ser uma classe pública e não estática, eu tenho que instanciar a classe primeiro, isto é, criar um objeto a partir da sua classe. Então eu vou colocar minha classe, obj é igual a minha classe new, minha classe, ok? Não tem parâmetros, tudo bem. E agora reparem o que é que vai acontecer. Quando eu escrevo obj ponto, reparem que me aparece tanto o apresentar mensagem 1 como o apresentar mensagem 2. Apesar de eles estarem em ficheiros diferentes. O que permite que isto aconteça e que eu agora possa escolher e executar qualquer um deles é o facto de eu utilizar o termo partial. Isto é, permite-me quebrar a minha classe por diferentes ficheiros. Perguntar-me-ão, não sei, não estou a ver qual é a utilidade disto. Ora bom, há, por exemplo, uma razão de sobremaneira para se poder fazer isto. Imaginem que estamos a trabalhar numa empresa onde duas pessoas estão encarregues de fazer ou de construir a minha classe. E neste caso o que é que acontece? Cada uma dessas pessoas pode estar a trabalhar num ficheiro diferente. E neste caso bastará adicionar ali o partial para que no final, quando juntarem os dois ficheiros no mesmo projeto, automaticamente eles sejam reconhecidos apenas como uma classe. E portanto aí está uma enorme vantagem de podermos utilizar a instrução partial, neste caso este valor, esta palavra partial. Uma outra situação é, por exemplo, podermos utilizar o partial para dividir em duas partes, numa das partes colocar apenas a implementação dos campos e das propriedades e na outra parte, no outro ficheiro, por exemplo, colocarmos a implementação dos métodos e, portanto, temos assim, de certa forma, mais bem organizada a nossa classe, uma vez que quando queremos fazer alterações, sabemos qual dos ficheiros queremos abrir. É evidente que uma classe, se ficar extremamente comprida, será muito mais complexo nós encontrarmos aquilo que queremos alterar e, portanto, aí está mais uma razão para nós utilizarmos então esta possibilidade do partial.